me conhece, eu sou o Yatan Canabrava. Queria dar boas-vindas a todos vocês, agradecer o esforço que muita gente fez, com escalas, voos, horários. Viajar hoje em dia não é mais exatamente um presente, um luxo, pode ser inclusive às vezes uma pequena tortura, né? Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. Eu queria dizer que a gente está muito emocionado hoje com o sucesso dessa convocatória. Isso começou há pouco mais de 8 meses. E a gente é recebido hoje aqui em Brasília uma lua cheia, está cheia, quase cheia, uma lua cheia impressionante. Eu vou, ao longo da nossa apresentação de hoje, da palestra de hoje, eu vou comentando e pontuando algumas coisas, vou ter que passar algumas instruções para nossos trabalhos, né, para esse tema aqui trabalhar, né? Tem lua cheia, é bonito, tem piscina aqui, tem tudo, mas a gente veio para trabalhar. Eu vou começar falando que a gente tem hoje aqui 120, alguns ainda não chegaram, estão no aeroporto, ou chegando ainda, mas nós temos 120 representantes de diversos estados brasileiros, mais 10 do Distrito Federal, 6 de outros países, nós temos observadores internacionais, né? Nem eleição nos observadores internacionais, nós colocamos os observadores internacionais. Estão aqui Fred Casco, do Paraguai, Daniel Souza, do Uruguai, Luiz Weinstein, do Chile, Roberto Barcaia, do Peru, Claudio Carreras, da Espanha, e ainda não chegou Elda Harrington, da Argentina. Eu vou continuar intermediando entre as falas, as pessoas vão intermediando e vou dando alguns informes. Só um número que é interessante: nós temos uma pessoa da Amazônia, 6 da Bahia, 5 do Ceará, 2 de Goiás, 1 do Maranhão, 5 de Minas Gerais, 1 do Mato Grosso, 4 do Pará, 2 da Paraíba, 7 de Pernambuco, 3 do Paraná, 23 do Rio de Janeiro. A maior delegação é a delegação carioca. Estou até desconfiado. Rio Grande do Norte 7, Rio Grande do Sul 5, Santa Catarina 3, São Paulo 21. E Brasília não são 10, são 16 de Brasília. Então nós temos 17 representados entre 16 estados do Distrito Federal, né? De uma totalidade de 27 estados. A intenção é que em breve a gente possa falar nessa rede em nome dos 26 estados mais do Distrito Federal, ou seja, das 27 unidades da Federação. Eu vou passar a palavra ao Clício, presidente da Fototec, instituição sem a qual esse evento não teria nem começado e provavelmente também não terminaria. Clício. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da Fototec, da Associação de Fotógrafos Fototec, eu queria agradecer a todos os participantes. Sem vocês, sem a presença de vocês, não haveria esse encontro. São os primeiros a dar. Queria expressar essa felicidade pelo inédito canal de diálogo estabelecido entre o Ministério da Cultura e a Fotografia brasileira. E queria elogiar o trabalho incansável do Estúdio Madalena, cuja equipe se dedica desde setembro de 2009 a organizar e a realizar esse encontro. Eu vou passar a palavra de volta para o Yatan, que vai chamar a nossa palestra de hoje. Obrigado a você. Bom, antes de chamar a palestra de hoje, nós vamos... Está aqui ao meu lado a Micaela, Maria Micaela Bisso Neiva Moreira. A Micaela é, além de ser assessora da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, ela foi a pessoa que fez todo o canal de comunicação, que criou todo o canal de comunicação que viabilizou o resultado resultou nesse encontro. Eu queria reforçar um pouco as palavras do Clício, dizer que foi de fato uma relação muito satisfatória que pautamos com o Ministério, que surgiu ao convidarmos para o primeiro encontro de agitadores culturais realizado em Paraty em Foco, em setembro do ano passado. Nesse encontro a gente convidou a Micaela, o Ricardo Rezende, que deve estar chegando, o diretor de artes visuais da Funarte,
e a Juliana Nolasco, que cuida da economia da cultura, do Ministério da Cultura. Eles ficaram muito entusiasmados com o que viram lá do nosso encontro dos 20 agitadores culturais e apostaram firme. E na primeira reunião que fizemos com o ministro Juca, em 3 de dezembro, aqui no Ministério, tivemos em torno de 8, 9 representantes de iniciativas culturais, né? Isso a gente tem pautado o tempo todo, que isso daqui é um evento de iniciativas culturais com a fotografia no Brasil. Né? Essas iniciativas voltadas a difundir, promover, promover o crescimento da fotografia brasileira como um instrumento de cultura e de crescimento da sociedade. E o Ministério foi absoluto em dizer: vamos firmar uma parceria para saber quem somos, quantos somos, para saber o volume. Né? Então isso aqui é apenas a primeira fase, o encontro é apenas a primeira fase de um projeto que visa levantar os números, o tamanho, o formato, o jeito de ser, as especificidades do fazer cultural na fotografia brasileira. Então nós estamos aqui no início, os primeiros 10% que é a realização desse encontro. E eu queria dizer mais, eu queria dizer que se esse encontro acabasse hoje, já teria sido um sucesso. Se acabasse agora, se eu falasse boa noite a todos, até logo, vamos curtir a lua cheia, já teria sido um sucesso absoluto, porque o simples fato de ter se criado essa rede para constituir esse encontro, isso aqui é a rede está presencial, mas a rede virtual que se criou, a comunicação, o entrosamento que se criou entre os indivíduos aqui presentes ao longo desses últimos 6, 7 meses, foi impressionante, não só na agilidade que tudo isso se promoveu, como na seriedade, nem sempre, né? As listas de discussão nem sempre são muito certas, mas na seriedade, no compromisso que as pessoas aqui mantiveram de levar adiante esse projeto sem posições individuais, sem brigas de ego, sem disputas de espaço. Ao contrário, todo mundo fez as suas concessões e todo mundo entrou nesse barco para navegar junto. Eu tenho dito a todo mundo que nós mudamos de etapa, saímos daquela geração, daquela época em que a fotografia precisava viver os muros das lamentações, chorar, protestar, brigar, para pedir o seu espaço. E chegamos no momento que a gente já negocia nosso espaço com a sociedade, negocia no bom sentido da palavra, né? A gente se coloca diante da sociedade como uma forma de expressão vencedora, uma forma de expressão que se coloca clara e nitidamente na sociedade brasileira. A fotografia brasileira hoje é uma realidade em vários setores. Sabemos que há dificuldades, muitas serão discutidas aqui, mas acredito que a discussão será sempre feita no tom proativo, no tom para frente e não mais no tom de queixas, porque passamos 20 anos nos queixando e não conquistamos nada. Na hora que paramos de nos queixar, começamos a conquistar cada vez mais steps, mais passos no desenvolvimento da fotografia brasileira como forma de expressão do nosso povo. Eu queria passar a palavra a Micaela, em nome do Ministério da Cultura. Quem ia abrir esse encontro de hoje era o Herência, ela vai explicar. Boa noite a todos. Primeiro dizer que eu estou super emocionada desse encontro que está acontecendo. Posso dizer que faço parte também da delegação do Rio, né? Mas daquela que já está permanente aqui em Brasília. E dizer que a minha emoção é maior ainda porque eu comecei minha trajetória na fotografia, aluna da TV da Imagem, trabalhando no Foto Rio, e vi o quanto que a gente perde tempo em não buscar o poder público como nosso apoiador de fato, o papel do Estado com a relação com a fotografia. E isso eu só consegui descobrir estando dentro do Ministério, quando comecei a conversar com o Iatan, as primeiras conversas um pouco antes do Paraty em Foco. E antes disso, só dizer que o secretário de Políticas Culturais, José Luiz Herência, não pôde vir porque ele teve, as férias dele iriam até ontem, mas ele não conseguiu chegar a Brasília, então ele me pediu que viesse. Eu falei assim, Zé, mas vai ser um pouco, né, chovendo molhado, eu já conheço todo mundo, são meus amigos. Ele, não vai, mas você vai representando o Ministério. Às vezes eu nem me sinto tão mais na fotografia do que no Ministério. Mas enfim, dentro do Ministério não foi uma batalha assim, fácil, porque nossa área tivesse um espaço lá dentro, porque são anos e anos, desde que existe o Ministério da Cultura, são 25 anos de Ministério da Cultura, comemoramos esse ano, que o cinema, o teatro, música, e música parte da música também, né? Que tem lá os seus interlocutores já de muitos e muitos anos, né? Então foi uma batalha também interna,
a gente mostrar que a nossa área, sim, pode se organizar, porque sempre era a questão, né? Não, mas a fotografia não está organizada, a fotografia são indivíduos que trabalham por si, visando o mercado, e a gente, não, a fotografia sim tem um mercado, claro, mas a fotografia quer mais, quer políticas públicas para o setor. Então, daí a gente começou um trabalho, Juliana, eu, Ricardo, pela Funarte, conversando com os secretários, conversando com o ministro, inclusive, e daí surgiu a oportunidade do nosso encontro. É muito importante que a gente discuta aqui esses dias que caminho queremos tomar para os próximos anos, né, do nosso setor. Assim. Vocês receberam essa cartilha que explica a mudança da Lei Rouanet, que na verdade vai ser a fala de amanhã do Ministério. Mas vocês vão ver que na página, acho que é 8, a fotografia aparece como um dos segmentos que apenas atinge 14% do apoio à produção cultural brasileira via Lei Rouanet, via incentivo fiscal. Então está aí uma questão para a gente também discutir. Será que o incentivo fiscal é o melhor mecanismo de apoio ao nosso trabalho? E assim, são uma série de questões que a gente tem que debater aqui. Qual é o papel que vocês veem, eu digo vocês porque hoje eu estou no Ministério, que vocês veem que o Estado pode ajudar, que o Estado pode apoiar, como, por exemplo, o recente edital lançado de apoio a festivais. Isso foi fruto também do encontro em Paraty. Então, é dizer que no Ministério hoje a gente tem um grande parceiro que a gente deve contar. A rede está super bem vista lá dentro. Todo mundo que quiser vai ter espaço, mas como rede, isso ganha assim, uma força enorme. O ministro está encantado, já me falou várias vezes. Assim, vocês viram, né? Quem pode ter a oportunidade de vir, assim, é uma figura maravilhosa que tem muito amor à cultura e entendeu o nosso papel, entendeu qual é o trabalho da rede também nesses dias. Ele está em Salvador, depois ia para o Rio hoje, porque o Rio, vocês sabem que está reinaugurando o Teatro Municipal, então ele ia para o Rio de Salvador e está previsto para vir aqui no encerramento. Espero que dê certo. Eu já adianto que, assim, o Carlos sabe bem o que é isso, a agenda do ministro sempre pode mudar, mas está lá, até hoje estava a presença dele aqui no domingo. E dizer que eu estou lá, qualquer pessoa que quiser me procurar, pode me procurar. Meu e-mail é micaela.neiva@cultura.gov.br. O Ministério está absolutamente de portas abertas para a fotografia. Vamos usar, vamos pensar juntos. O secretário Manevi, que é o meu chefe, ele também talvez venha aqui amanhã, está em São Paulo hoje, também está encantado. A irmã dele é fotógrafa, então ele está assim amando esse encontro, tá, pessoalmente. E dizer que espero que a gente consiga trabalhar de fato, que a gente consiga discutir e nos unirmos enquanto segmento para termos mais força junto ao Ministério e junto também à iniciativa privada e assim por diante. Pensarmos no nosso futuro daqui para frente. Obrigada. Eu queria, antes de pedir para a Ângela subir, a Ângela Magalhães vai contar para a gente um pouco de história hoje. Eu acho que na hora que fomos estabelecer a programação, a gente achou que era fundamental que se contasse a história que dá origem a esse movimento. Por que tem 120 iniciativas culturais cadastradas em menos de 8 meses na fotografia brasileira? De onde vem essa semente? Então a gente vai ver em fotos reveladoras. Alguns que estão aqui vão poder chorar. Mas é forte, é emocionante. Quem sentir que precisa sair da sala, a gente deixa sem nenhum problema. Mas eu queria, antes de convidar a Angela para subir, eu queria fazer mais algumas citações. Em primeiro lugar, agradecer ao time mais coeso, que esteve mais presente nessa luta, destacando aí o Carlos Carvalho. Cadê o Carlos Carvalho? Aí, nosso grande amigo Carlos Carvalho, que eu convido, se ele quiser vir falar aqui com a gente também, dar umas palavras, por favor, Carlos Carvalho. Não, eu quero só quebrar o pão um pouquinho. Vamos bater palma pra gente mesmo. A Patrícia Gouveia. O Milton Buran.
França. Tudo bem. Fazer o quê? Perdoável, né? Eu também faço aqui. O Andrés Valentim, também. O Cazu, da Galeria Casa do Vermelho. O João Cunça, o Thiago Santana, o Miguel Chicaoca. O Chicaoca não vai ser possível. Sem Chicaoca não. Eu devo estar esquecendo muito mais gente. O Guto Muniz, da Fototeca de BH. A gente esqueceu de fazer essa lista antes, mas eu agradeço a todos vocês que ajudaram, que têm ajudado. Uma salva de palmas, como o Carlos Carvalho falou, a todos nós. Eu só peço que quando acabe a palestra da Ângela Magalhães, bom, primeiro vou dizer assim, dar uma adiantada no assunto. Amanhã vamos ter que ter uma certa disciplina, porque vai estar um dia lindo. E todo mundo vai querer tomar um longo café da manhã. Vocês viram que são 20 minutos de lá até aqui, 30 minutos de lá até aqui, né? Então, vamos começar a trabalhar às 10 horas. A gente mudou em homenagem a vocês em meia hora o cronograma. Então o ônibus tem que sair de lá às 9h20, não mais do que isso, senão não chega a tempo aqui até todo mundo entrar, se organizar e tal. O almoço é aqui mesmo, porque não tem condições de sair, muito longe. Se 3 ônibus cheios de gente para descarregar e carregar a gente, trazer não sei o que, não rola. Os únicos que têm alvará de soltura, liberdade condicional a ser avaliada caso a caso, são os estrangeiros, os observadores internacionais que devem se alimentar ou podem visitar, se alimentar de Brasília, né? Porque não faz sentido o estrangeiro vir a Brasília e não passear por Brasília. Os nacionais que não conhecem Brasília ficam para a próxima. Quem manda não ter vindo antes a Brasília, né? É fundamental, eu acho que com isso até encerro os recados hoje, é fundamental que cada um dos GTs se organize de maneira a fazer relatos sintéticos ao final do seu trabalho. Não importa se não deu para ir muito longe, o relato é um tópico relatado em resumo. Senão a gente não vai ter uma carta de Brasília, da rede, não vamos ter um documento para fechar esse encontro com as nossas manifestações claras do caminho que queremos seguir daqui para frente, do caminho que queremos orientar tanto o governo como a iniciativa privada, como a sociedade como um todo, que representamos aqui nesse momento. Então eu lembro a todos os coordenadores de mesas, os secretários de mesa, que escolham um relator na hora. Não precisa ser o secretário nem o coordenador, pode ser a pessoa que tiver a maior habilidade em fazer uma ata e faz a ata. Quem tiver habilidade de resumo, faz o resumo. Temos que ter os relatos de cada mesa. Só ainda ontem, conversando com o Joaquim Paiva, ele me dizia, até presta atenção, aí a gente tem que ouvir o sábio Joaquim Paiva dizendo, a gente escuta. Se a mesa me permite, como eu poderia esquecer? Temos uma exposição curada pela Roselina Kagawa na Casa da Luz Vermelha, Brasília, 50 anos. É um recorte sobre Brasília, a exposição ficou belíssima. E eu ouvi falar que o coquetel é a base de sushi. Sashimi, sushi. E champanhe. Então, para quem está com fome, se segura. Teremos comes e bebes ao final da palestra. Se todos concordam, eu convido a Ângela Magalhães para nos contar a história do Infoto Funarte, dos 10 anos que antecederam, os 10 anos que fizeram parte dessa nossa história que estamos construindo hoje aqui. Eu vou pedir licença para a Ângela, mas vou descer para poder assistir a conferência dela também. Botão aqui. Vamos diminuir a luz, ver até onde ela consegue ler o texto e ao mesmo tempo fica mais... Tem um pezinho de microfone?
noite a todos. É um prazer imenso estar aqui em Brasília, neste evento que tem tudo para dar certo, já deu certo, né? E tem tudo para deixar muito mais lastro aí para as gerações futuras. E, enfim, com certeza lamento que na noite de hoje não estejam aqui o Pedro Vasques e a Nádia Peregrino, né, dois companheiros que vivenciaram intensamente toda a história da Funarte, né, que se traduz, né, numa política nacional de atuação para a área e outras tantas coisas, né, projetos que eu vou tentar aqui historiar um pouco para vocês, por isso meu roteirinho, para que eu não me perca, né, não deixe de contar essas coisas. E, enfim, acho que essa sensação aí bastante plena de felicidade de ver que o Iatan e outros tantos companheiros, né, como o Carlos Carvalho, como o Tiago, o Luiz, né, e tantos outros aí que têm continuado, né, esse projeto, esse sonho que foi, né, iniciado, eu tomaria talvez o direito de dizer iniciado na Funarte, que era de realmente colocar a fotografia num circuito mais amplo, né, da gente se conhecer, da gente se solidarizar em eventos e tantas coisas que eu acho que os fotógrafos têm dado assim exemplo de lograrem êxito em fazer muito bem. Então eu assim fico muito feliz porque o Iatan tem mesmo esse perfil de um gestor cultural, né, com muita energia, muita capacidade de articulação, né, dos eventos, e tudo que a gente precisa exatamente é isso, né? Pessoas que tenham essa vontade de trabalhar pelo coletivo, consigam, né, colocar essa energia nos projetos, porque exige energia, todo mundo sabe. E, bom, e aí é isso, é passar a tocha, né? Porque é isso. Às vezes me sinto um pouco vovó da fotografia, mas é isso, começamos todos juntos, né? Mas é isso, passando a tocha para um, para outro e lá na Avevar, né? Então, bom, essa mesa, como eu disse, seria dividida aí com o Pedro, mas o Pedro de última hora não pôde comparecer, então fica aqui também, né, assim, um abraço dele para todos que estão aqui, né? E, bom, e quero agradecer, mais uma vez, ao Iatan, ao Crício Barroso, né, ao Ministério, a todos os apoiadores do evento, né, pela oportunidade de poder falar, assim, da Funarte, né, e em especial sobre essa questão da trajetória das semanas de fotografia, que foram realizadas entre 1982 e 1989, né, em diversas regiões brasileiras. Então, esses dados são importantes, são significativos, porque tem muita gente também aqui que não teve oportunidade de participar, né, desses eventos. Então, é bacana assim, a gente situar no tempo, né, essa nossa história. Porém, antes de detalhar alguns aspectos dessa vivência na Funarte, eu devo ressaltar que hoje é revelador para nós quão importante tem sido o papel do Estado na manutenção de políticas de apoio à produção histórica e contemporânea. Aqui, a fotografia é, sobretudo, um bem simbólico, já que o interesse do Estado está mais voltado para as manifestações culturais e menos para o retorno financeiro posto em prática pelos projetos patrocinados pela indústria da cultura. Desta forma, acreditamos que o investimento público tem que contemplar ações nascidas no seio da sociedade, como, por exemplo, este encontro, né, de gestores culturais, para que o MINC alcance êxito na formulação de sua política de atuação. Como ponto de partida desta reflexão, acho importante retomar alguns fatos, voltando um pouco atrás, para trazer à tona o movimento crescente da fotografia brasileira, impulsionado, sobretudo, pela Funarte,
como também por iniciativas privadas que começavam a ganhar fôlego na década de 70. Nesse contexto, o acesso à escolaridade levava ao consumo regular da cultura, fato corroborado pelo ensino da fotografia em escolas pioneiras como a Infoco, de 1968 a 1976, e Imagem em Ação, que teve início em 1970. E essas escolas, fizeram apostas voltadas para uma formação mais artística. A entrada no mercado profissional das gerações oriundas das universidades também iria estimular o debate nas revistas especializadas, como a Íris, a Fotótica e a Fotocâmara, entre algumas outras. Vale lembrar também que Rio e São Paulo lideravam os movimentos fotográficos voltados para ações cooperativadas de caráter nacional, como foi o caso da Fotogaleria, que teve uma atuação entre 1973 e 1975. Em outra ponta, o crescimento das agências independentes de fotografia, surgidas quase que simultaneamente em Porto Alegre, Brasília e São Paulo, abriam espaço para a realização de projetos mais investigativos, aliando o senso estético a uma produção fotográfica mais crítica, distanciada da linguagem fragmentada da imprensa diária. Quero lembrar que estas referências e outras tantas, não mencionadas aqui, fazem parte do livro da História da Fotografia no Brasil, um olhar das origens ao contemporâneo, que Nádia Peregrino e eu editamos pela Funarte em 2004, como resultado de um extenso levantamento sobre a inserção da fotografia brasileira em distintos contextos. Vou botar uma aguinha aqui, antes que a garganta seque. E ao falar de fotografia, de parcerias e amigos, gostaria de frisar que durante 10 anos, de 1979 a 1989, Nádia e eu partilhamos na Funarte a produção de inúmeras exposições, bem como a coordenação das 8 Semanas Nacionais de Fotografia. Assim, em torno dessa ideia, gostaria de dizer para vocês que abordar as Semanas Nacionais significa para nós relembrar o trabalho de todos aqueles que se uniram para descortinar a fotografia brasileira. Um momento mágico, único, que ganhou uma dimensão coletiva, de uma terceira energia, que movia a todos para um objetivo comum, o de intensificar os intercâmbios nacionais para penetrar nas entranhas de nossa rica história visual. Com um percurso singular, em que não faltaram crises de gestão, falta de verbas, de quadro técnico e excesso de burocracia, o desmonte efetuado pelo governo Collor em 1990 foi, sem dúvida, o pior momento da Funarte. Nesta breve rememoração de nosso percurso institucional, destaco que muitos profissionais colocaram a pedra angular para consolidar a estrutura de um programa ambicioso de fotografia. Zeca Araújo e Sérgio Esbraja iniciaram os debates em torno da criação de uma galeria de fotografia junto ao SEDOC, onde a equipe formada por Teresa Valcácer, Ana Lúcia Castilho e Nádia Peregrino ajudaram a estruturar o projeto. Uma iniciativa, aliás, determinante, já que os museus e galerias raramente abriam espaço para a fotografia como meio de expressão. A circulação da imagem no âmbito público se dava principalmente através da mídia impressa e eletrônica,
onde a fotografia aparecia como argumento narrativo e interpretativo dos fenômenos culturais, sociais e políticos. O que queremos dizer, então, é que, com a inauguração da Galeria de Fotografia da Funarte, em agosto de 79, e a atuação de seu primeiro coordenador, o fotógrafo Zé Caraújo, entre 1979 e 1982, foi dado um passo decisivo para a manutenção de uma agenda de atividades dentro do núcleo de fotografia. A partir daquele momento, a imagem alcança outro patamar, onde a poética dos fotógrafos ganha uma visibilidade pública até então rara. É nesta época que são publicados os livros Origem e Expansão da Fotografia no Brasil, do historiador Boris Kossoi, que desvelava o pioneirismo de Hercule Florence, em 1833, como inventor da fotografia no Brasil. Seguindo esta linha do tempo, em 84, o núcleo ganha status de Instituto Nacional de Fotografia, na gestão do fotógrafo pesquisador Pedro Afonso Vasques, que será seu primeiro diretor, permanecendo na Funarte entre 1982 e 1986. Diversos projetos foram criados por conta da inserção mais efetiva da fotografia no âmbito da instituição. Um marco importante foi a realização da mostra O Retrato Brasileiro, fotografias da coleção Francisco Rodrigues, de 1840 a 1920, que, além de apresentar as primeiras técnicas fotográficas, mostrava a fotografia como embalsamento do tempo em torno dos álbuns familiares. Outras pesquisas históricas realizadas trouxeram à tona movimentos estéticos marcantes para a fotografia brasileira. Melhor dizendo, é interessante, por exemplo, relacionar a mostra de Hermínia Nogueira Borges com o movimento pictorialista no Brasil, alvo posterior da pesquisa de Maria Tereza Bandeira de Mello, que a própria Funarte publicou através de sua coleção Luz e Reflexão. Ou ainda a exposição de José Oticica Filho, cuja pesquisa foi realizada por Nádia e Evandro Ouriques, abrindo caminhos para uma investigação mais ampla sobre a fotografia moderna no Brasil. Nesse percurso, não faltaram iniciativas em direção à preservação da imagem. Quando penso nisso, logo me vem à mente a criação, em 1987, do Centro de Conservação e Preservação de Fotografia da Funarte, resultado do empenho da historiadora Solange Zúñiga, que desde 1981 vinha coordenando atividades nessa área. Solange manteve contato, num primeiro momento, com o fotógrafo conservador João Sócrates e, posteriormente, conseguiu a contratação de Sérgio Burghi para dar o embasamento técnico-teórico necessário ao Programa de Preservação e Pesquisa da Fotografia. A atuação do centro também ganhou visibilidade internacional pelo trabalho exemplar no treinamento de profissionais para a conservação dos acervos, atuando também na restauração de bens culturais através de parcerias com instituições públicas e privadas do país e do exterior, especialmente da América Latina. Localizado no bairro de Santa Teresa, na atualidade, o Centro de Preservação corre o risco de perder sua identidade e o espaço que ocupa. Com as chuvas recentes, foi feita sua transferência para a sede do Centro de Documentação da Funarte, na Rua São José. A isso se soma a dificuldade de contratação de técnicos. Este momento, portanto, é oportuno para propormos um debate, um seminário, alguma discussão qualquer sobre o papel e os rumos do Centro de Conservação e Preservação de Fotografia. Assunto, aliás, que já motivou palavras de apoio pela internet de vários colegas aqui reunidos. Posteriormente, a gente poderá até falar um pouco mais sobre isso, né? No
curso deste depoimento, destaco que a descentralização das atividades do Infoto foi importantíssima para consolidar uma política nacional de fotografia. Vejamos alguns exemplos a partir da convocatória de portfólios que organizávamos as mostras coletivas integradas por fotógrafos praticamente de todo o país, democratizando o acesso à galeria de fotografia. Outras exposições, como as mostras regionais, células germinativas de uma ação mais vertical, serviram para mapear, mais especificamente, uma parcela de produção fotográfica brasileira bastante ligada à fotografia documental. Havia ainda o Programa Permanente de Mostras Fotográficas Itinerantes, que promovia a circulação da fotografia brasileira e abria canais de diálogo para a conquista de espaço para a fotografia em galerias e museus, que, naquele momento, ainda estavam voltados quase que exclusivamente para as artes plásticas. E ainda o financiamento de projetos fotográficos regionais, através da assessoria técnica da FUNARTE, que acabam por completar este panorama. É nesse cenário que chamamos a atenção para a publicação do livro feito na América Latina, editado pelo Infoto em 1987, que traduzia o comprometimento ideológico que regia a fotografia documental latino-americana, como também para a exposição Fotografia Contemporânea no Pará, Novas Visões, produzida em 1998, resultante da parceria institucional entre a FUNARTE e o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense. Trago essas experiências para vocês porque acho que a produção deste grupo de fotógrafos paraenses, diferentemente do que foi apresentado no colóquio latino-americano, tem uma ligação direta com uma dimensão psíquica, de viés ontológico, aliando-se às linguagens híbridas pelas quais a fotografia se mescla com outros meios expressivos da arte contemporânea. A foto da capa do catálogo, produzida por Orlando Maneschi, expressa bem essa mistura, porque envolve a solarização, o suporte da estrutura de ferro, a questão da identidade transformada pela passagem do tempo. Tudo isso, porém, tenho certeza, só foi realizado porque lutamos com paixão pela fotografia brasileira. Aqui é preciso lembrar do fotógrafo carioca Walter Firmo, que após a gestão de Pedro Vasques, assumiu a direção do setor no período de 1986 a 1989. Depois disso, coube a mim a penosa missão de coordenar as atividades na era do presidente Collor. Já sem a equipe anterior, que chegou a reunir mais de 20 funcionários, com poucas verbas e com o nome modificado para Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, enfrentamos um período de imensa dificuldade, em virtude do desmonte da área cultural. Passado esse momento, e nos 13 anos seguintes, entre 1990 e 2003, Glícia Pereira e José Augusto Menezes trabalharam no setor, o que permitiu dar continuidade à nossa programação. Foi na primeira gestão do presidente Fernando Henrique que demos início ao quinomino de Projeto Fênix, o Renascer das Cinzas. Para tanto, o apoio dos presidentes da FUNARTE, Márcio Souza e Ferreira Goulart, foi decisivo para que mantivéssemos e criássemos algumas atividades. O Prêmio Marco Ferrez, está na tela agora, esse é o Prêmio Nacional, desculpa. O Prêmio Marco Ferrez de Pesquisa, por exemplo, instituído em 84, na gestão de Pedro Vasques, conseguiu se tornar mais permanente e durante 7 anos ininterruptos, entre 1991 e 1997, chegou à 10ª edição, contemplando 52 autores. Abria-se, assim, espaço para a reflexão teórica, para os ensaios de caráter documental e artístico, fomentando o apoio da iniciativa privada para a publicação das pesquisas concluídas.
Através da coleção Luz e Reflexão, por exemplo, demos continuidade ao lançamento de textos importantes, mapeando movimentos fotográficos como o pictorialismo e o modernismo, e ainda a coedição com o CONAC, na Venezuela, enfocando o tema da Amazônia. Um fato relevante foi a criação do Prêmio Nacional de Fotografia, que foi mantido de 1995 a 1998, contemplando em 4 edições 28 autores, reunindo, para tanto, o expertise de distintos pesquisadores, fotógrafos, críticos e produtores culturais. Este prêmio, aliás, poderia ser retomado como uma forma de estímulo e reconhecimento aos profissionais que atuam nas várias áreas de interesse da categoria fotográfica. Passados 12 anos, desde a minha saída da Funarte, não posso deixar de externar minha satisfação pela retomada do Prêmio Marco Ferrez, bem como pelo lançamento dos vários editais de apoio à produção artística. Lembrando ainda que o apoio da Funarte e do Ministério da Cultura para a realização deste encontro da Rede de Produtores Culturais da Fotografia é muito bem-vindo. Trata-se, em alguma medida, de uma semente que germinou em solo fértil de ideias, a partir do primeiro encontro nacional de coordenadores de eventos fotográficos, promovido pela Funarte em 1991, na aldeia de Arcozelo, em Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, que esteve sob a minha coordenação. E como bem lembrou o nosso Iatan Canabrava, foi na cidade do Tomate, Pati do Alferes, né? Reconhecida essa trajetória, podemos agora nos perguntar como os efeitos desta atuação da Funarte se consubstanciaram no projeto das Semanas Nacionais de Fotografia, realizadas entre 82 e 89. Como este episódio, que é lembrado com tanta paixão pelos fotógrafos veteranos de nosso país e da América Latina, pode ter sido tão marcante dentro do panorama fotográfico brasileiro? De que forma se dava seu planejamento para dinamizar as aspirações do Infoto em termos de uma política nacional de atuação? No balanço que fazemos deste projeto, podemos dizer que a primeira semana, realizada no Rio de Janeiro, em 82, funcionou mais como um laboratório de ideias, contando com a participação de fotógrafos de diversas capitais brasileiras. Bené Fonteles, de Mato Grosso, Cláudio Versiani, de Minas Gerais, José Albano, do Ceará, Gustavo Moura, da Paraíba, Luiz Carlos Felizardo, do Rio Grande do Sul, Milton Buran, do Distrito Federal, Nair Benedito, de São Paulo, Orlando Azevedo, do Paraná, Valdir Afonso, de Pernambuco e, por último, Pedro Vasques, diretor do então Núcleo de Fotografia da Funarte. Durante uma semana, estes fotógrafos estiveram reunidos para falar sobre aspectos peculiares da fotografia em seus respectivos estados. Na verdade, este encontro já refletia nossa preocupação em imprimir uma dinâmica de trabalho descentralizada do eixo Rio-São Paulo, marcando singularmente os caminhos pelos quais se delinearam as ações culturais da Funarte em todo o território nacional. É importante destacar, então, que a primeira semana já mostrava que vinha para cumprir uma etapa fundamental para a fotografia brasileira. Sob uma perspectiva política, a primeira semana foi o pontapé inicial para construir uma rede de relações que a Funarte necessitava para tecer com maior segurança uma política nacional para a área de fotografia. A gestação de um sistema de referências aparece como o saldo principal desse primeiro encontro. Assim, a carta da primeira semana de fotografia, redigida pelos representantes dos diversos estados, concluía, entre outras coisas, pela necessidade de divulgação do Decreto-Lei 5.988, que dispôs sobre direitos autorais,
pelo respeito ao crédito obrigatório em toda e qualquer foto publicada, pela formação da Associação de Titulares de Direitos Autorais de Fotografia para controle e arrecadação dos direitos autorais, pela implantação de uma política nacional de preservação da memória fotográfica, né? Pela descentralização da atuação do núcleo de fotografia, com apoio sistemático do poder público à produção fotográfica nacional. Desta forma, a segunda Semana Nacional de Fotografia, realizada em 1983, em Brasília, já encampava a ideia da itinerância de seu programa, avançando célere numa perspectiva de mapeamento das questões regionais. Com esse desenraizamento de seu lugar de origem, pôde-se democratizar o acesso de um público mais amplo, dando visibilidade às questões do meio fotográfico, até então pouco assistidas pelas instituições locais. O circuito das Semanas Nacionais contemplou, nos anos seguintes, as regiões Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, contando com o apoio das instituições regionais. Há uma ideia bastante interessante de Deleuze e Félix Guattari sobre a noção de mobilidade, quando eles falam que, ao repetir um determinado movimento em espaços diferentes, mergulhamos num processo que é dinâmico, onde as relações sociais são continuamente reconstruídas. Isso significa dizer que o projeto da Semana Nacional, antes de ser fixo, foi articulado nesta mobilidade. Ou melhor, passou a ser um agente de congregação contínua dos fotógrafos que percorreram um conjunto de lugares conectados a uma rede diferenciada de itinerários. Quem viaja tem muito a contar, e os nossos fotógrafos iam de uma ponta a outra do Brasil para realizar uma verdadeira imersão na fotografia brasileira, inaugurando novas redes de relacionamentos que até hoje rendem frutos para a área cultural. Não era estranho que isso acontecesse, porque na Semana Nacional existia um constante diálogo entre os fotógrafos veteranos e iniciantes. Se, por um lado, havia um programa formal, integrado por palestras, oficinas e exposições, que buscavam minimizar a carência de formação, por outro, existia a possibilidade de um encontro mais informal, que se coloca, para usar a expressão de Deleuze, como um rizoma, brotando em qualquer lugar, sem hierarquia. Havia um desdobramento quase impossível de se computar pelos contatos que eram feitos, pelas relações afetivas que iam sendo construídas, um espaço de convivência não controlado, não hierarquizado, descontínuo. A Funarte, de um lado, e os fotógrafos do outro, compartilham a Semana Nacional numa perspectiva exemplarmente integradora. Do ponto de vista funcional, havia um programa multidisciplinar que buscava minimizar a carência de um ensino formal. Os anos 80 eram áridos em termos da aquisição de uma cultura visual na área de fotografia. Antes mesmo desta época, porque, como sabemos, ao contrário do cinema, que desde sempre contou com um discurso teórico e crítico, a fotografia, condenada por Baudelaire no século XIX a ser tão somente a humilde serva das artes e da ciência, só viria a ser contemplada como objeto teórico em 1931, nos textos de Walter Benjamin. Nesse momento, Benjamin partiu das condições produzidas pela reprodutibilidade técnica e pela defecção da aura para pensar a cultura moderna. A sua reflexão não se deu continuidade, como se daquele momento em diante nada mais se pudesse falar sobre a fotografia. Um intervalo que
que só vai ser interrompido em 74, com o aparecimento de publicações como A Fotografia como Documento Social, de Gisele Freund, e o livro sobre fotografia, uma compilação de textos publicados em 78 pela ensaísta Susan Sontag. A estes vieram se somar Roland Barthes, Willem Flusser, Rosalind Krauss e Philippe Dubois, que de uma forma ou de outra colocam em pauta a fotografia como índice, como vestígio, como traço do real. É interessante também compreender como se dava a construção dessa extensa programação. Sabemos que num país de dimensões continentais como o Brasil, todo o planejamento cultural de caráter abrangente se reveste das maiores dificuldades pela falta de recursos básicos e, principalmente, pela diversidade de formas de atuação que podem orientar uma ação pioneira. É preciso lembrar que na década de 80 não havia ainda essa rede virtual disponibilizada pela internet, que acabou por diluir as fronteiras, ampliando ao infinito a possibilidade de troca de informação. Naquela época, Nádia e eu percorremos praticamente todas as capitais do país. Por exemplo, quando elaborávamos a pré-programação da semana na região norte, em Belém do Pará, onde a gente está vendo aí essa foto, tivemos a preocupação de ir até Manaus, Rio Branco, Amapá, Boa Vista, para conhecer a fotografia no próprio lugar onde os fotógrafos atuavam. Promovíamos reuniões, visitávamos instituições e discutíamos as ideias propostas que eram levadas como sugestões para a elaboração do programa final daquela semana. De posse destas informações, podíamos construir um projeto mais sintonizado com as reivindicações e sugestões das comunidades fotográficas locais. Oficina do Cláudio Frejó. Guilherme Fracornel trabalhava na Funarte, foi um dos responsáveis também pelas excelências, né, das fotos do processo archival, né, as oficinas então que eram oferecidas aos interessados, à comunidade. Essa foto aí, muitos com o rosto oculto, mas Elza Lima, essa de macacão, Cássio, Urban, quer dizer, dá para sentir bem assim, realmente essa informalidade, né, do encontro. Muito gostosa. Aí o nosso foto varal, né, Chicago, que sempre foi assim um grande momento, né, dos encontros em Belém e, enfim, dos próprios encontros em outras cidades, né. O grupo paraense sempre teve essa capacidade de se organizar, de se solidarizar nas viagens e sempre teve, acho que, o mérito maior de encontrar o caminho, né, de bater na porta do poder público. Eu acho que esse mérito os paraenses têm. Eles nunca deixaram de bater na porta para pedir a passagem, para pedir dinheiro, para pedir o apoio que eles precisavam. Então, eu acho que esse reconhecimento tem que ser feito, porque eles já lá nos anos 80 já estavam mostrando para o que vinham, né? E por isso sempre nos encontros eles vinham com uma participação expressiva, eram 15, eram 20, eram 30, e vamos combinar que eles vinham de Belém do Pará. Uma viagem quase que internacional, né? Os custos de uma viagem como essa são altos, a gente sabe. Aqui é a capa da Semana de Fotografia de Curitiba. Por outro lado, o projeto das semanas serviu de guia para a realização de outros encontros de fotografia, capitaneados agora por diversos produtores culturais.
não necessariamente ligados às instituições governamentais. Podemos dar como exemplo os encontros realizados pelo NAFOTO nos anos de 1990, as Bienais de Curitiba, o Fotoarte em Brasília, o Diversidade de Fortaleza, entre outros encontros. Cabe aqui fazer uma menção especial ao Paraty em Foco, ao Foto Rio, ao Fest Poa, que se tornaram projetos fundamentais para a articulação e reflexão crítica da fotografia brasileira. O Foto Rio, por exemplo, ao lançar as pontes para um contato mais estreito com a produção visual francesa, descortinou também caminhos para a fotografia brasileira no exterior, assim como ocorrido com o Fórum Latino-Americano, produzido em São Paulo, no ano passado, que já vem aí com uma outra edição. Essa Semana de Ouro Preto, que eu acho que, talvez para boa parte dos fotógrafos, foi o encontro mais, como é que eu diria, pulsante, Ouro Preto tomada pela fotografia. Eu ouvi de um comerciante da cidade que, mesmo sendo uma cidade de estudantes, eles nunca tinham visto nada parecido com o encontro de fotografia de Ouro Preto. Realmente nós tomamos todos os espaços possíveis, as casas, os dormitórios, os restaurantes, tudo foi ocupado por fotografia, as praças com os fotos varais, os escrachados comandados pelos Roca. Enfim, foi um momento assim, realmente muito caro a todos, especialmente acho que para a Nádia e para mim, enfim. Aí um momento, da abertura do evento. A precariedade também, vemos aí um lençol pendurado, um teatro de mais de 200 anos. Enfim, a gente lutava também com isso, com, às vezes, a própria falta de material na cidade, não dava para transportar tudo do Rio de Janeiro. Enfim, tinha uma precariedade também que era gostosa, porque a precariedade também nos torna assim, bem humanos, A gente sabe que a gente não é completo, não é perfeito, então essa informalidade também era muito legal. Aí, todos nessa escadaria, e é bacana a gente ver aí nesse primeiro plano, um encontro memorável de pessoas que infelizmente já não estão mais aqui entre nós, algumas delas, como o David Zing, de chapéu, a Estefânia Abril ali, fazendo um movimento ali com o dedinho, aquela alegria da Estefânia, contagiante, os Herederos ao lado dela, o Valtinho Carvalho ali ao lado, o nosso grande Valtinho aí hoje brilhando aí no cinema, Quer dizer, não sei se vocês se reconhecem, vocês conseguem aí se localizar. Mas é bacana, um pouco aquela ideia, não sei se vocês viram aquele trabalho do Evandro Teixeira, que ele pegou uma foto de uma passeata, ampliou e foi buscar aquelas pessoas que estavam naquela passeata, naquele caso anônimas, aqui não somos tão anônimos assim, Mas, de qualquer forma, isso é bacana, um dia a gente ampliar essa foto e buscar essas pessoas todas, porque algumas a gente nem sabe mais, se estão nessa rede, outras tantas estão, mas é muito bacana. E o legal isso também, ela foi feita pelo Felizar, tem mais aberto, exatamente. A se localizar. Pois é, bacana isso. Eu, inclusive, ia até aproveitar para fazer assim, um apelo para aqueles que participaram das semanas, que assim, dediquem um tempinho a resgatar as imagens feitas nessa época, porque a gente gostaria de fazer assim, um grande inventário desses festivais.
com a possibilidade hoje de a gente jogar tudo na internet, na rede, seria muito bacana revisitar esses arquivos para a gente ver o que a gente ainda não viu, né? Eu consegui algumas fotos do Felizardo, do Chicaoca, algumas outras tantas eu tinha no acervo da FUNAT, mas eu sei que tem muito mais coisa que ainda não foi vista. Eu acho que vai ser muito bacana a gente poder rememorar aí e, né, viajar aí nesse tempo. Aí os jovens tietando, né? As expressões máximas aí, né? O David Zing, para quem não sabe, foi ligado à revista Realidade, né? Foi ligado à revista Manchete, fotógrafo norte-americano que se radicou no Brasil, se tomou de paixão pelo Brasil, enfim, fez alguns livros, uns sobre Pantanal, enfim, um colorista, né? O Zé Medeiros, né? Ligado ao cinema, que depois, início dos anos 80, a FUNAT resgatou a produção fotográfica dele da revista O Cruzeiro, e foi, como ele disse, um momento assim de grande felicidade para ele, porque ele não imaginava que já com o pé no cinema, então um dia alguém fosse se lembrar das imagens dele na época de fotógrafo, né? Para ele já tinha virado aquela página. Então, quando a FUNAT o convidou, né, para uma curadoria, para que a gente pudesse fazer uma curadoria no acervo dele, o Zé realmente virou uma criança, né? Eu tive esse prazer de conviver com ele aí durante esses anos do trabalho de levantamento do acervo, e o Zé realmente virou um menino, porque primeiro ele viajou nesse tempo, né, que a gente está falando do tempo da imagem, que a gente realmente, né, recorda coisas tão fascinantes, né? O Cruzeiro, a revista O Cruzeiro foi, como ele disse, uma escola importantíssima para os fotógrafos brasileiros, né? Atuar ao lado de Jean Manzon, um francês que chegou ao Brasil na época da guerra, foi assim, fundamental para a construção da visualidade dele, como a revista O Cruzeiro também foi fundamental para Walter Firmo, né? Enfim, então esse encontro aí é muito mágico, né? Porque o Firmo tinha Otávio Medeiros, José Medeiros, e todos aí, então, podendo trocar essa experiência, e em especial, assim, a possibilidade também que tivemos de resgatar esse acervo, porque quando chegamos na casa do José Medeiros, os negativos que ele tinha conseguido, né, de alguma forma, trazer da revista O Cruzeiro, estavam todos em sacos de supermercado, mas eram verdadeiras babéis de rolos, né, de filmes, e que bom, mais algum tempo aquilo se perderia, né? Então foi um momento assim muito bacana a gente poder ter feito isso, né? Aqui também, enfim, um encontro aí dos coordenadores, boa parte deles, não estão todos, né? Isso também é outra ideia para que a gente consiga aqui fazer uma foto, que eu chamo de foto oficial, todo mundo junto, que é bacana. Isso dá uma ideia, né? Da quantidade de pessoas reunidas, eu acho que isso é muito bacana, né? Vocês fizeram lá também? Então, essa convocatória da gente sentar em algum lugar, fotografar todo mundo, é muito bom. Aí, bom, se vocês sabem, Felipe Taborda, no canto esquerdo, Roseli Nakagawa, eu, José Albano, Cláudio Feijó, o Boijunga, ou Boiunga, nunca sei, é o jornalista, o Sérgio Burg, né? Depois aqui descendo tem o Mascaro, José Medeiros, Beto Felício, Felizardo, Walter Carvalho, Walter Firmo, Stefânia Abril, David Zing. Aí a total descontração do grupo, né? Calife, Betina Mussati, Marcelo Tabaque, Otávio Cardoso, Walter Barreto, enfim, Felipe Goifman, atrás o Paulo Bittar, a oficina do Emílio Luiz, ocupando a praça, oficina de dança. Ao chegar ao fim deste relato, não se pode deixar de saudar a visibilidade conquistada pela fotografia brasileira nestas últimas décadas. Não sem esforço, inúmeros fotógrafos alcançaram reconhecimento no cenário nacional e internacional, resultado de uma caminhada
iniciada em 1833 com Hercule Florence e que vem sendo posta em marcha por várias gerações. A realização deste encontro faz parte deste processo de amadurecimento. Estamos aqui todos lutando para construir uma história que continuará a ser passada a outras gerações de fotógrafos artistas. José Albano, né? Grande Albano, sempre ali eficiente com sua oficina de retoque. Zé Medeiros e Valtinho, esse encontro que consigo do Valtinho, um encontro mágico, né? Porque ele ali começando um pouco a sua atuação na área de cinema, estar ao lado de Zé Medeiros era realmente tudo de bom. E é importante assim também dizer que a estruturação dessas oficinas, ela exigia uma dinâmica muito especial, porque boa parte desses fotógrafos não tinham a prática da sistematização de uma reflexão, né? Eram fotógrafos atuantes, mas ninguém tinha parado para constituir, né, um programa que pudesse ser passado para alunos, né? Isso exige, né, uma dinâmica especial de repassar, né, conhecimento. Então, era um desafio imenso para nós, organizadores, de localizar pessoas que se dispusessem a, né, refletir sobre o seu percurso e passar isso para as pessoas, né? Era efetivamente difícil. Eu me lembro que a oficina lá da descolonização do olhar, em Fortaleza, né, nós chamamos na Funarte o Antônio Augusto Fontes e o Walter Firmo, que nessa época já trabalhava com a gente, sim. Ou não trabalhava, ia trabalhar logo em seguida. Bom, e dissemos, vocês têm que dar uma oficina. Mas como dar uma oficina? O que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar? Como é que vai ser isso? E a gente ria muito, porque era um tema, né? Como é que eles iam estruturar 2, 3 dias de bate-papo com os fotógrafos? Bom, no final das contas, deram conta, né? Foi ótimo, mas não era uma coisa realmente, né, como hoje. Hoje você encontra profissionais que vivem disso, dão aula, né? A Ateliê da Imagem está aí para contar essa história, né? Enfim, outras tantas escolas pelo Brasil. Enfim, então hoje você tem esses profissionais, né? Antigamente era bem mais difícil, né? Então, também essa questão dos livros fotográficos, né? A gente não tinha a profusão de publicações que a gente tem hoje. Né? Lançar um livro, um catálogo, ter um catálogo, o fotógrafo ter um catálogo era o máximo, né? Me lembro do Bina Faniá, ali no início dos anos 80, com um catálogo que ele publicou sobre Copacabana, né? Sobre o Rio, e todo mundo dizia, nossa, mas o Bina, genial, o Bina é um gênio, né? Um catálogo fininho, né? Mas aquilo era genial, aquelas fotos são ótimas, não estou desmerecendo o trabalho fotográfico dele, mas, nossa, mas aquilo era o máximo, ele tinha um catálogo, né? Então, bom, nem falar no Morim Bicilhar, né? Com seu livro sobre o Xingu, né? Aquilo, nossa, aquilo causava, né? Para o bem e para o mal, também pelas polêmicas todas que, né, vinham atrás daquilo, né, de estetizar o índio, não estetizar o índio, enfim, tinha toda uma discussão que era muito engraçada, mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar essas questões todas, né? Os escrachados, aí comandados pelo calife e por alguém que está ali de baixo, que eu acho que é você, né, Miguel? Não é não? Quem? Abdias Pinheiro. Bom, isso é ótimo, porque os paraenses sempre agregavam esse humor, essa coisa mais da performance, né? Eu acho que isso estava um pouquinho no sangue dos paraenses. O Arthur Leandro hoje também é um grande performático, né? Eu tenho sabido das histórias dele. Então, bacana isso, né? Essa foi a semana no Rio de Janeiro, na escadaria da PUC. Essa foi uma semana que eu ajudei a construir um programa
mas não participei, porque foi o ano que eu ganhei uma bolsa e fui estudar em Nova York, né, no Centro Internacional da Fotografia. Então foi assim a semana que eu não estive presente fisicamente, mas de coração, com certeza. Saí com o coração partido de não estar aí, né, nesse momento. Aqui, né, a gente tem uma figura assim, muito querida, que infelizmente já se foi, que é o Klaus Meyer, né, de óculos, ao fundo. O Klaus foi um dos que colaborou com a gente, né, fazendo uma reflexão sobre a fotografia de natureza. Né? Klaus era um alemão que se radicou no Rio de Janeiro, constituiu família no Rio, enfim, foi fotógrafo da Manchete também, e nos seus últimos anos de vida trabalhou com o Rogério Reis, que está aqui com a gente, né, Rogério? Na Tiba, na agência Tiba, enfim, uma pessoa assim que faz muita falta, né, a todos nós. Ah, e sem esquecer de mencionar o Luiz Cláudio Marigo e a... esqueci o nome dela, fotógrafa também de natureza, que está do lado direito. Se alguém lembrar do nome, uma grande fotógrafa também. Lena Trindade, muito obrigada. Enfim, os outros aí que eu não estou conseguindo reconhecer. Aqui o Evan Teixeira, né? Também tem sido um grande colaborador, um grande oficineiro, com aquela energia maravilhosa que ele tem. O nosso jovem sexagenário, Ivan Teixeira, oficina, né, do Cláudio Feijó, que também, Cláudio foi um dos fotógrafos que nos acompanhou nesse longo percurso das semanas. A oficina de Campinas, a Semana de Campinas, que foi a última semana, né? Então ela tem essa marca, esse simbolismo do fecho. E, enfim, hoje eu conheci aqui o Palermo, né, que também é do núcleo, né, Palermo, do núcleo de fotografia lá de Campinas, que participou desse momento. O núcleo é cria da semana, bacana, essa é uma boa notícia. Essa semana de Campinas, ela foi, assim, realizada com o apoio da Suzana Barreto, que na época estava ligada à área institucional, né, que foi, assim, determinante. Eu acho que vale um parênteses para contar um pouquinho essa história. Essa semana ela foi um pouco dramática, porque ela foi em 89, né? A Funarte vivia um momento extremamente conflituoso, de greves, né? Greves por reivindicação de várias ordens, mas, enfim, o corpo de funcionários não queria que a semana se realizasse, porque eles achavam que a gente estaria furando a greve. E, bom, eu já estava comprometida, eu e Nádia já estávamos comprometidas, né, até a última ponta do cabelo com o evento. Então foi assim um momento muito, muito difícil, né, para chegar lá em Campinas. E, bom, aconteceu, né, todo esse sacrifício, e ela também, de uma certa maneira, acabou sendo fecho, porque em 1990 o Collor, né, assumiria, e a gente então já não teria mais como efetivamente tocar a semana. Essa oficina do Cláudio, né, ali um dos teatros ali do espaço lá de Campinas. Oficina do Duran. E é bacana, né, ver esse clima das pessoas envolvidas, juntas, né, trocando informações, porque sempre se dizia isso, né, o fotógrafo sempre estava muito só, muito isolado. Em alguns momentos a gente ouve historinhas que o fotógrafo não gostava nem de mostrar o trabalho dele para outro fotógrafo, né, e tinha um certo medo, né, tinha um certo temor de roubar ideia, roubar tudo, enfim. Foi uma coisa assim muito, né, muito solitária. E eu acho que a Emana ela vem quebrar um pouco, né, esse paradigma. Nada disso, vamos falar, vamos mostrar, vamos garantir o nosso direito autoral mostrando mesmo. Ali é que você põe a sua marca, bom é meu, agora ninguém tasca, né? Então eu acho que isso foi bacana, né?
E os lançamentos dos livros, né, que sempre era um momento assim, máximo. O Rosari Esteves, do lado esquerdo, de Goiânia, né, o Joaquim Paiva e o Boris Fossói, né? E esse era um momento ainda muito bacana, né, de lançamento dos livros. Continuava com aquela aura, né, do lançamento dos livros. Bom, então, para finalizar, nós lutamos, né, ainda por preservar um espaço próprio da fotografia para que ela não seja reduzida a uma simples categoria das artes visuais contemporâneas. Especular a contemporaneidade significa hoje avançar no debate da fotografia sob um ponto de vista mais alargado, sem deixar de reconhecer o papel da arte como ponto de referência maior, mas observando, para além deste ponto de referência, a contribuição estética das práticas e das produções fotográficas em momentos distintos da poética artística. Assim, é preciso dar continuidade, então, a um programa específico na área de fotografia, concretizado, né, na edição de livros teóricos e de autores, na oferta de bolsas de pesquisa, de prêmios de fotografia, de prêmios de viagem, entre outras iniciativas. Então, eu acho que essa seria, né, o meu fecho desta noite, né, para que a gente possa aí pensar um pouco exatamente sobre, né, que tipo de modelo de gestão cultural, né, que a gente quer que o Ministério, né, implemente, né, que tipo de questões a gente pode levar ao Ministério, à Funarte, né, para que sejam implementadas, retomadas, criadas, o que seja, né, para que a gente não perca efetivamente todo esse espaço que já foi conquistado, né, até agora, e que a gente possa, né, daqui para frente, com certeza, né, bater cada vez mais na porta, né, como se disse aqui, desses patrocínios, né, do poder público. Eu não estou mais na Funarte, né, enfim, agradeço muito essa oportunidade, né, de poder ter contado para vocês um pouquinho dessa história. Espero que não tenha sido exaustiva, né? Não quis fugir do roteiro para não perder e não deixar de falar, né, todas essas referências que, né, acho importantes. Enfim, então, agradeço aí e estamos abertos aí para qualquer debate. Bom, ainda temos alguns minutos. A gente queria abrir a palavra ao público, não só para esse assunto, mas também para dúvidas, como vai ser nosso trabalho, quem quiser manifestar, colocar alguma história que tenha lembrado aí vendo essas fotos. A Micaela falou. Que ouvindo a Ângela, foi muito inspiradora, Ângela, para também mostrar o tamanho da nossa responsabilidade aqui nesses 4 dias. E dizer que eu acho que não é à toa que hoje o Ministério da Cultura tem esse olhar para a fotografia. Talvez essa lacuna de tempo entre essa efervescência que formou todo mundo aqui e que foi história para quem veio depois, que é o meu caso, por exemplo, para o que a gente vai fazer hoje. Então, acho que, de fato, é um momento muito, muito importante para a gente refletir e dar o próximo passo. O que a gente vai fazer depois de tudo isso, né? Repensar a Funarte. Eu acho que tem, no caso que toca o Ministério da Cultura, não só como parceiro do evento, mas, de fato, que toca ao Ministério, a gente pode aqui propor, por exemplo, o que a gente quer da Funarte para a fotografia. A questão do centro de preservação é a mais séria, claro. Eu acho que isso a gente deve, inclusive... falaria aqui, como não tem mais ninguém no Ministério, só eu, posso então falar, eu como Micaela diria que a gente tem que fazer uma reivindicação de fato. A gente não posso fazer, não posso assinar, mas assim,
que a gente faça uma reivindicação para que o centro volte para a área, pelo menos para a diretoria de artes visuais. Isso a gente pode conversar aqui também. E tem uma série de questões que a gente vai debater, na verdade, amanhã, na mesa de políticas públicas, mas que dizem muito respeito a tudo isso que a Ângela contou, que é a questão da mudança da lei do direito autoral. Acho que deve estar todo mundo sabendo que o Ministério vai botar agora em consulta pública uma proposta de reforma do direito autoral, e acho que a gente tem que estar todo mundo atento para isso. Já ouvi os maiores especialistas, por exemplo, em áreas de internet e tudo, que é a proposta mais ousada que já viram, essa proposta brasileira de mudança da lei autoral. Tem a proposta de mudança da Lei Rouanet, que já está no Congresso, então essa é a mais concreta. E dizer isso, dizer que eu estou muito, muito contente, foi muito inspirador, e já estou sentindo que o nosso encontro vai ser maravilhoso. Com certeza, Micaela, é bacana, né? Porque a gente vai ter realmente essa oportunidade, né, de botar um foco assim, mais detalhadamente uma série de questões, né, que passaram disso tudo que foi mostrado e que já são também novas questões, né, que foram agregadas a esse tempo mesmo, né, que vem vindo, com todas essas novas tecnologias, com toda essa facilidade que hoje a gente tem de regimentar pessoas, né? Porque é isso, a internet, nossa, né? É tudo de bom para facilitar toda essa discussão realmente, né? E eu acho que em relação ao centro de preservação, né, cabe realmente, como eu disse, uma reflexão assim, mais atenta em como é que deve ser, né? Qual deve ser o papel do centro de preservação, né? Porque o centro, ele nasce exatamente, como disse, né, a partir de um trabalho da Solange, que sempre teve, pelo fato de ser historiadora, de ter trabalhado com acervos na Casa de Rui, né, de ter sempre visto como é que a nossa memória estava se deteriorando pelas instituições, por falta exatamente de um programa, de uma política que pudesse, né, trabalhar com isso. A Solange teve essa percepção disso, e nesse momento em que ela entra na Funarte, né, em 1979, lá no núcleo de fotografia, ela começa realmente a se movimentar para tentar construir exatamente um programa nacional de conservação e preservação da fotografia no Brasil. Então, ela vai a Rochester, né, com o dinheiro do bolso dela, pouca gente sabe disso, para conversar com o Sérgio, depois conversar com o Sócrates tomou um outro caminho, ela vai a Rochester, paga a sua passagem, vai conversar com o Sérgio Burg, que estava estudando lá nessa época, consegue fazer assim, todo esse trâmite, que não é fácil contratar pessoas para o serviço público, trazer o Sérgio para cá, não é? E, enfim, para o Brasil, para o Rio, e montam esse programa que vai começar a treinar pessoas pelo Brasil inteiro, né? Como eu disse, pelo Brasil, pela América Latina. E aí começa-se a reverter o processo de deterioração dos acervos, dos arquivos. Conseguem formular um convênio com o IFAM, conseguem ocupar essa casa em Santa Teresa, que é uma casa do IFAM. Enfim, equipamentos caros são comprados, pessoas são formadas no exterior, como a Sandra Baruch, né, que é uma especialista na área, né, que hoje está à frente do centro, e agora temporariamente ela está de licença médica, enfim. Então, o que a gente está vendo hoje é que o centro deixou de ter essa penetração nacional, né, deixou de atender às instituições para atender mais a demanda interna da casa, né? Ok, atender a demanda da casa é importante, né? Mas não só atender a demanda da casa. O centro continua precisando atender a demanda do país. Por quê? Se você já tem em alguns estados técnicos e laboratórios que podem cuidar dos acervos locais, essa não é uma realidade que se aplica a todo o Brasil, né? Por exemplo, agora em Belém do Pará, né, tive a informação de que eles estão com problemas sérios, precisam de gente, precisam de orientação
para recuperação de arquivos e eles não têm a quem recorrer. Então, essa é uma questão que a gente realmente tem que refletir de que forma a gente pode ajudar nessa discussão, né? Do centro voltar a estar ligado a um setor específico de fotografia, né? Esse setor específico de fotografia que esteja, claro, dentro de um contexto mais amplo de discussão das artes visuais, mas que tenha um acento específico à fotografia e a preservação estar junto, né, como era, né, porque é um diálogo que se dá muito bem, é um diálogo frutífero, né, entre esses dois eixos. Então, eu acho que a gente deveria realmente pensar nisso, qual é esse modelo, para que a gente não veja o centro perder a sua identidade. Que a gente sabe, leva-se anos para construir uma identidade, né? E para se perdê-la é um piscar de olhos, né? Que foi exatamente o grande drama que a gente viveu na FUNARTE em 90, quando o Collor assumiu e disse, não é mais FUNARTE, é IBAC, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura. E ficamos todos desesperados, porque imagina, levamos ali aquela altura, né, 15 anos construindo a imagem da instituição, para as pessoas saberem que podiam recorrer a ela, né, e de repente acaba dando um nó na cabeça de todo mundo, quer dizer, um desserviço à nação, né, a todos nós, cidadãos. Então, acho que essas são discussões que a gente realmente tem que estar atentas, porque a gente tem que realmente lutar para que os programas tenham uma permanência maior, né? Que, ok, refletir, melhorar, mudar tudo, mas que certos eixos não sejam deslocados, né, da sua função, da sua importância, porque senão a gente fica reinventando a roda o tempo todo, né? E como disse o Iatan, a gente não está mais aqui para se lamentar. A gente, né, já teve um momento que se lamentou. Agora a gente está aqui para fazer acontecer, né? E é isso aí. Esse vai ser o tema de duas mesas, a questão do centro do FUNARTE, tanto das políticas públicas, uma mesa da memória da produção contemporânea, e o tema de educação também. Ou seja, isso é uma coisa importante de falar, a gente ter consciência de que todos os grupos de trabalho vão permear por vários temas. Há uma sobreposição de temas em muitos grupos. Isso não é problema nenhum. Cada grupo desenvolva aquela visão do tema. Eu queria só como provocação dizer que tem um lado muito positivo, eu brinco muito, mas é sério, tem um lado muito positivo nesse fechamento da FUNARTE. Né? Eu costumo dizer que esse movimento, não esse daqui do encontro nosso, o movimento, a força da fotografia brasileira, se deve em parte a um bando de meninos órfãos muito bem educados. Né? Então a FUNARTE nos educou muito bem, nos deixou órfãos, em certos momentos, nos deixou na orfandade. Essa orfandade fez com que nós fôssemos gerar outros mercados, outras alternativas, outros apoios, outros ganchos de desenvolvimento da produção fotográfica. Então hoje nós podemos falar em reconstrução de um projeto da FUNARTE, mas nós temos outros projetos. Nós podemos falar da reconstrução do papel das políticas públicas para a fotografia, mas nós temos outras políticas que não são necessariamente as públicas. Né? Então nós não estamos criando essa rede no sentido de reconstruir a história, não se reconstrói a história, se faz uma nova história. Né? Então, eu queria dizer que apesar de a gente estar em cima da hora para o coquetel, que a palavra está aberta para se alguém quiser se manifestar. Eu peço a todo mundo que fale no microfone, porque nós estamos gravando essas aqui para poder gerar um documento depois. Outra coisa, eu queria dizer que nós vamos convidar os nossos observatórios internacionais, a cada um deles integrar um grupo de trabalho para trazer as experiências internacionais e a gente ter parâmetros de realidades outras que não só a nossa. Duas coisinhas rápidas. Uma, essa questão da volta do centro, a conservação de artes visuais, que é um comum recorrente para a gente. A gente veio conversando com o Thiago, acho que ele disse, que é meio ponto específico isso, né? Uma reivindicação já bastante clara, e que aí eu acho que força, isso que você colocou, a discussão da reabertura do espaço de fotografia dentro da FUNARTE. Acho que vai ser uma consequência natural, levando a cabo a proposta de retornar ao Centro de Artes Visuais,
se retomar a conversa do espaço específico da fotografia dentro da Funarte ou dentro daquilo que a gente vai discutir aqui e entender qual seja o melhor caminho. Então, acho que esse é um ponto específico e eu acredito nisso, que essa retomada, essa volta do centro para dentro das artes visuais vai forçar essa discussão do espaço específico da fotografia. A segunda coisa é uma coisa mais amena, assim, uma das heranças gostosas da Semana da Fotografia, coisa que você mostrou aí, né? As fotos do grupo, né? Que a gente retomou lá no festival desse ano. Nós fizemos um ato chamado Uma Foto Vale Mais que 1000 Fotógrafos. A ideia era botar 1000 fotógrafos, 1000 pessoas com máquina pendurada no pescoço. De verdade, amadora, de brinquedo. A ideia era fazer uma celebração da fotografia lá na beira do Guaíba. Estava um dia chuvoso, com frio, mas ainda assim a gente conseguiu, a gente fez uma foto legal lá no blog do festival. E aí no dia seguinte o Felizardo se reservou e puxou essa foto lá de Ouro Preto. A gente publicou no blog e a gente está lançando agora outra brincadeira. Eu fui e eu vou. Quem esteve na semana de Rio Branco, de Ouro Preto, que se reconhecer, pode reivindicar a coordenação do festival, uma passagem para ir ao Porto Alegre e participar. A gente já fez as contas, vai dar pouquinho, vai dar umas 4, 5 pessoas, não vai ser mais do que isso. Por isso a gente lançou essa proposta. Mas agora está com duas ambições. A gente quer fazer a foto de 100 mil em 2011 e a foto de 1 milhão em 2012. A gente está preparando a cidade de Porto Alegre para receber esse bando de malucos. Alguém pega o microfone aqui e circula com ele? Tem que ser no microfone. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Bel? Eu só queria dar um depoimento, dizer que eu participei das 2 últimas semanas, em 88 e 89, no Rio de Janeiro e em Campinas. Eu me sinto, sou filha das semanas de fotografia, sou filha da Funarte, não me sinto órfã, me sinto ainda muito bem acompanhada. Queria lembrar que logo após as semanas, a gente, através do IATAM, foram realizadas as Semanas Paulistas de Fotografias, em 90 e 91, e que foi um fruto direto das Semanas Nacionais de Fotografia. E que logo depois, em 93, foi criado e foi realizado o primeiro mês internacional de fotografia. Quer dizer, os frutos foram vivos, hoje existem os outros encontros nacionais de fotografia, então eu acho que nós somos filhos, mas não somos órfãos. Eu queria dizer isso. Até porque, Bel, eu acho que, de uma certa maneira, eu acho que a Funarte cumpriu um papel, que era exatamente deixar semente, né, estimular. Porque também tem esse balanço que tem que se fazer entre a atuação do Estado e o espaço do produtor cultural, né? Quer dizer, se o Estado ocupa todos os espaços, o produtor cultural fica, às vezes, também sem o espaço, né? Então, eu acho que bacana, nesse sentido, a semana foi genial, porque ela deixou na veia aí a produção cultural que se faz hoje, é o que estamos fazendo aqui, né? Eu queria dizer uma coisa que eu fiquei pensando agora para terminar, da Bel, é que muito do início da sua apresentação, logo no início tem uma imagem de um livro que é do Programa Nacional de Política Nacional de Propostas Nacional de Fotografia. Eu acho que talvez a gente faça isso, mas não é o propósito aqui. Acho que a rede, se a gente conseguir fortalecer a rede, isso já é a grande política que a gente vai fazer para a fotografia. É isso que vai ficar, porque vem uma gestão, vem outra gestão, mas se a gente tiver uma rede fortalecida de fato, isso vale por qualquer política pública. A gente vai ter sempre um ministério apoiador e parceiro, né? Hoje a gente tem, de fato, um ministério totalmente aberto, um ministério que entende a diversidade, entende a imagem, mas pode ser que daqui para frente a gente não tenha,
mas alguma rede fortalecida, a gente pode pleitear isso melhor, né? Fausto, Xemão de São Paulo. Não, eu acho que, complementando a questão histórica, é a oportunidade única de nós estarmos fazendo história hoje aqui. Quer dizer, a gente aqui tem condição de montar projetos, de montar reivindicações, de elaborar conceitos em diversas áreas do trabalho, que essa é a grande oportunidade que está sendo proposta. Quer dizer, na verdade, está nas nossas mãos. Né? Quer dizer, no meio da apresentação da Nádia, eu fiquei pensando que, na verdade, da Ângela é a primeira vez. É a primeira vez, talvez, que a gente também tenha a oportunidade de elaborar uma compreensão, de fazer um processo, uma reflexão sobre o que foram os projetos anteriores e o que estão sendo os projetos executados por essas pessoas todas que estão aqui. Mas, na verdade, eu acho que esse momento aqui é justamente propositivo. Eu acho fundamental a gente ter espaço de reflexão. Porque existem diversas experiências que, em vários momentos, elas acabaram não passando por experiências positivas que acabam não reverberando e acabam elas não tendo difundido. Hoje, com a rede, é mais fácil. Mas eu acho que a oportunidade é que é a questão. A Nádia, a Ângela só trouxe para nós, para acender o meu coração, no sentido de que nós estamos aqui de novo. Quer dizer, passou 21 anos e a gente está aqui de novo. Então, bola para frente. A gente está aqui de novo, na verdade, nunca deixamos de estar, né? Quer dizer, eu acho que, vinha conversando isso com o Iatan, nos dirigimos aqui no centro, é que a fotografia, ela tem esse êxito, né? Dessa organização. As pessoas, a gente hoje tem contato no Brasil inteiro, a gente pode acionar coisas pelo Brasil inteiro, né? A gente comentava que os artistas plásticos estão vendendo os quadros da República, porque eles não estão conseguindo muito se organizar, entendeu? Estão meio batendo cabeça. Então, eu acho que isso é um ganho que não tem retorno. Né? Um caminho daqui para frente. Acho que a gente pode começar. Tem muita gente que chegou de viagem agora há pouco, tem muita gente com fome. Tem alguns recados a dar. A produção me passou aqui uns bilhetinhos. Falar ao microfone sobre pegar o crachá na secretaria do evento, ao lado do banner na frente do café. Ok, recado lido. Aqui tem um outro recado que eu já falei, mas a produção mandou eu ler. Tá? Falar que o transporte sai do hotel amanhã às 9h30 em ponto, evitar atrasos. Produção. Aqui, ó. Ok? E muito obrigado a todos. Acho que a gente começou muito bem o programa. Vamos agora para a inauguração da exposição. Os ônibus saem em 30 segundos.